E aí, gente, tudo bem? É o seguinte, ó, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha super simples de tirinha de frango frito crocante. Fica simplesmente uma delícia, gente, surreal de gostoso, muito fácil de fazer, pouquíssimos os ingredientes, rende pra caramba. E olha só como eles ficam lindos, muito crocantes, gostosos, já comi alguns. Ouçam o barulho, ó. É muito bom. Acompanhe o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos ao preparo. Então vamos lá, pessoal, a gente vai começar temperando o frango, tá? É o passo mais importante, porque quanto melhor tiver o tempero, mais gostoso o frango vai ficar, beleza? Então vamos lá, ó. Em se tratando de frango, eu sempre gosto de utilizar vinagre e mostarda. Por quê? Porque ele vai combater muito aquele odor característico do frango, que eu particularmente não gosto, tá? Eu tô utilizando aqui 4 colheres de sopa de mostarda. E vou utilizar também aqui, gente, ó, 3 a 4 colheres de sopa de vinagre de álcool. Eu utilizo os dois e o vinagre de álcool é sempre melhor porque ele é neutro. Então, por exemplo, se a gente utilizar vinagre de maçã, fica muito forte, tá? Então eu vou misturar aqui. Caso você não goste de mostarda, pode colocar um pouco menos ou então colocar só o vinagre, tá? Aí você coloca um pouquinho mais, pode colocar umas 6 colheres de sopa, que não vai ficar ruim, não vai ficar com gosto forte, tá? Veja que eu coloquei bastante mostarda porque eu gosto também, mas eu confesso que combina muito com frango e faz toda a diferença. Então, se você gostar e puder colocar, fica muito bom. Então vamos lá, ó, vou mexer. Agora a gente vai começar a entrar com os temperos propriamente dito, tá? Aqui eu tenho pimenta do reino. A gosto, eu vou colocar bastante porque acho que combina muito. Eu tenho aqui aproximadamente 1 colher de sopa. Eu tenho 800 gramas de filezinhos de frango, tá, gente? Mas assim, pode fazer um pouco mais, um pouco menos. É importante que vocês compreendam aqui a proposta, tipo, a maneira de fazer. Então a quantidade sempre vai variar, não tem problema. Eu gosto bastante de pimenta do reino porque, além de deixar muito gostoso, ela vai dar uma picância aqui nesse frango que faz toda a diferença e lembra muito aqueles que a gente compra realmente nas redes de fast food. Então vamos lá, ó. Agora eu vou acrescentar orégano a gosto. 1 colherzinha de sobremesa eu coloquei aqui. Não vou colocar muito não porque ele é muito invasivo. Vou colocar páprica, que é muito importante, a minha é a doce. Vou colocar aproximadamente 1 colherzinha de sopa, bastante, tá? E vou deixar um pouquinho também pra gente colocar na hora de empanar. Um pouquinho mais. Aí, ó. Ainda sobrou um pouquinho pra empanar. Vou acrescentar sopa de cebola ou cebola em pó, tempero de cebola, dá toda a diferença também. Esse aqui é maravilhoso e tem sal, tá? Então eu vou colocar com cautela o sal para não ficar salgado. Aqui eu vou colocar 1 colher de sopa também aproximadamente. Vejam que não é uma medida exata, tá, gente? É aquela coisa de provar. Por exemplo, se vocês tiverem outro tempero que vocês costumam utilizar no frango, ótimo, pode colocar também, que vai ficar muito bom. Tá? Então eu não gosto de colocar uma regra específica para tempero. A gente tempera do nosso jeito. Eu tô mostrando aqui pra vocês o jeito que eu faço e que fica muito bom. Então vamos lá, ó. Já tá muito cheiroso. Eu não vou mexer muito forte também para as fibras do frango não se soltarem, tá? Então eu vou mexendo com cuidado. E agora eu vou colocar o sal, que é a gosto. Eu preciso tomar muito cuidado aqui na hora de colocar o sal, porque eu já coloquei aquele creminho de cebola que é salgado. Então é aquela coisa de provando mesmo. Gente, ó, agora que eu temperei, provei o sal, tá tudo certo, eu vou deixar ele descansando pelo menos meia hora. Se você não tiver tempo, pode fazer direto. Mas se você tiver bastante tempo, pode deixar 2, 3 horas. De um dia para o outro fica perfeito, porque aí o tempero vai penetrando aqui na fibra e ele fica muito mais saboroso, tá bom? Então vamos lá, ó, vou deixar descansando e eu já volto pra gente ir pra próxima etapa. Enquanto o nosso frango tá pegando o sabor, descansando, eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu faço o empanado. É uma das maneiras que eu faço, né, gente? Eu gosto muito dessa aqui, porque é super econômica, rápida de fazer e fica bem crocante, uma delícia, tá? Então vamos lá, ó. Mais uma vez o segredo é o tempero. Aqui eu vou acrescentar aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo, tá? Não tem uma medida exata. Como eu tô fazendo 800 gramas de frango, que é bastante coisa, eu vou acrescentar aqui meio quilo de farinha de trigo, tá? Coloquei aqui, ó, farinha de trigo e novamente a gente vai temperar muito bem isso aqui, porque é o empanado, a gente precisa ter sabor nele, tá? Então aqui eu vou colocar páprica a gosto. Vou colocar sal a gosto também. Acho que tá bom, não precisa de mais. E só. Na verdade eu vou colocar um pouquinho de orégano também, tá? Opa, tá bom, já foi. Ó, coloquei um pouquinho de orégano.
E agora vem o segredo, nós vamos fazer uma farofinha com água. Vou misturar aqui com as mãos mesmo. E a gente vai colocando água aos poucos. Então vou colocar umas gotinhas e vou envolvendo, ó, até eu começar a ter uma farofinha. Eu vou mostrar pra vocês o ponto ideal. Nunca coloque de uma vez, tá? Vai colocando bem aos pouquinhos e mexendo sem parar com os dedos. Soltando, ó, dessa forma. Gente, eu já consegui chegar aqui, ó, no ponto que eu preciso. Ela fica como se fosse uma farinha panko, talvez, mas de farinha de trigo mesmo. Ela fica bem temperadinha, é importante que esteja bem temperadinha, eu volto a repetir, porque quanto melhor o tempero, mais gostoso o nosso frango vai ficar. Tanto o frango em si, quanto o empanado, ó. Então esse é o ponto ideal, tá bem? Ó, ela não forma uma massa, ela precisa se desfazer aqui, tá bom? Não tem uma quantidade específica, como eu disse, é a olho mesmo. Vocês vão colocando a água e vão atingindo esse ponto aqui, ó. Agora com o meu frango bem temperado, gente, olha como ele fica lindo, tá super cheiroso. E com a minha massa já para empanar preparada, eu vou acrescentar um ovo aqui. O ovo vai ajudar a fixar todo esse empanado no frango. Então vamos lá. Vamos lá, gente, ó. Todo o tempero do frango vai passar aqui pro ovo, não sobra muito no fundo do refratário, e ele vai ajudar a gente a ter liga para fixar o empanado. Então agora nós vamos empanar. Super simples, não tem segredo nenhum. Ó, o frango bem temperadinho, com o ovo, eu vou passar aqui nessa farinha. É importante que eu pressione bem para que todo esse empanado fixe no frango, tá? Gente, ó, já estou aqui com todas as minhas tirinhas, os meus filezinhos de frango empanados, tá? E agora é o seguinte, enquanto vocês colocam o óleo para esquentar igual eu vou fazer, eu vou colocar no freezer durante uns 15 minutinhos. Por quê? Ele vai ficar gelado e quando a gente fritar, ele vai ficar muito mais crocante. E é importante também, gente, que a gente empane bem para não correr o risco de ficar encharcado, tá? Então façam com bastante paciência esse ato de empanar, que vai ficar muito bom. Então já volto mostrando para vocês eu fritando no óleo quente e por imersão, tá? Não pode ser com pouco óleo, senão ele vai ficar encharcado e não vai ficar legal. Então vamos lá.